Lúcio Anel Sêneca foi um estadista romano e filósofo histórico que reconheceu que, se quisermos viver bem, devemos ser estudantes constantes da maior de todas as coisas, a própria vida. Em seu ensaio moral sobre a brevidade da vida, Knika nos oferece um lembrete urgente sobre a não renovabilidade do nosso recurso mais importante, nosso tempo. Então, tendo isso em mente, aqui estão algumas das lições mais importantes sobre a gestão do tempo, extraídas dos escritos de Sêneca. Trate o tempo como um recurso valioso. Diz que muitas pessoas são econômicas ao protegerem suas propriedades pessoais, mas quando se trata de desperdiçar tempo, elas são extremamente extravagantes. Estamos falando de algo que deveríamos tratar com parcimônia. Sêneca adverte que não valorizamos o tempo como um recurso valioso, embora seja possivelmente nosso bem mais precioso e menos renovável. Imagine ver alguém muito rico jogando dinheiro ao ar na rua, então, certamente você consideraria essa pessoa louca. No entanto, vemos a nós mesmos e aos outros desperdiçando algo muito mais valioso todos os dias, nosso tempo. A quantidade que temos é incerta, mas com certeza é limitada. É claramente mais absurdo desperdiçar tempo do que dinheiro, porque, ao contrário do dinheiro, não podemos obter mais quando acabar. Para perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu uma série. Para perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que deu à luz um bebê prematuro. Para perceber o valor de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal. Para perceber o valor de uma hora, pergunte à pessoa que acabou de perder um voo. Para perceber o valor de um segundo, pergunte à pessoa que escapou por pouco de um acidente. Para perceber o valor de um milissegundo, pergunte à pessoa que ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos. Embora a quantidade de tempo que temos seja incerta, uma coisa é certa: esse tempo é limitado. A morte espreita os desperdiçadores de tempo, aqueles que assumem que o tempo é barato, porque quando usado corretamente, o tempo se torna um amplificador, mas quando gasto sem consideração, se torna uma fonte persistente de arrependimento. Não invista todo o seu tempo no futuro. De acordo com Sêneca, aquele que dedica todo o seu tempo às suas próprias necessidades, que planeja cada dia como se fosse o último, nem anseia nem teme o amanhã. Todos nós somos culpados de gastar muito tempo nos preparando para o futuro. Sêneca nos insta a viver o presente, a não adiar nossa felicidade, a não pensar que a felicidade está no futuro. Nosso futuro é incerto e está além do nosso controle. A vida futura pela qual trabalhamos pode nunca chegar. Estamos tão ocupados e preocupados com o futuro que muitas vezes deixamos o presente passar sem ser notado ou aproveitado. E então, quando somos idosos e estamos em nosso leito de morte, finalmente percebemos como a vida é curta e valiosa, e ficamos com o arrependimento de não tê-la aproveitado ao máximo quando podíamos. No meio de um deserto, morrendo de sede, e encontrasse um riacho de água, mas não tivesse certeza de quando ele pararia de correr, você não beberia o máximo que pudesse? Assim como a água, devemos aproveitar ao máximo nosso tempo. Fazer o melhor do nosso presente. Nos seus 30, 40, 50 e além, merecem ser planejados, mas não permita que eles tirem o precioso presente de você. Você só pode viver um momento de cada vez e só pode viver uma vez, então escolha viver no momento presente. Viva a vida para você mesmo. Você não deve pensar que um homem viveu muito porque tem cabelos brancos e rugas. Ele não viveu muito, apenas existiu bastante. Todos nós temos coisas específicas que queremos em nossas vidas, seja um trabalho dos sonhos, uma casa dos sonhos ou um relacionamento dos sonhos. No entanto, a maioria de nós nem chega perto de alcançar muitas dessas coisas, porque estamos presos a um emprego que não suportamos, apenas para pagar as contas, ou com um parceiro que fingimos amar porque não queremos ficar sozinhos. Simplesmente deixamos a vida nos levar e, no mundo de hoje, há muito que chega até nós. Então, nos enganamos,
dizendo que não temos tempo suficiente para experimentar novas atividades. Estar ocupado com coisas que não gostamos é a maior distração e nos leva a viver uma vida medíocre. Passamos pela vida dia após dia, cumprindo nossas obrigações, mas estamos ausentes de nós mesmos, confundindo fazer com o ser. A melhor forma de investir seu tempo é investindo na criação de uma vida que você ame. Viver para você. Se você não sabe o que ama ou o que quer, faça a si mesmo estas perguntas. Se eu tivesse mais tempo, que coisas eu poderia fazer? Ou, se eu pudesse mudar algo agora, em meu ambiente ou em mim mesmo, o que seria? Você pode acabar percebendo que quer mudar de emprego, ficar em forma ou perseguir um novo hobby. Pratique a premeditação dos males. Como aprendemos com Sêneca, enquanto desperdiçamos nosso tempo duvidando e procrastinando, a vida continua. A procrastinação ocorre quando há um conflito entre a gratificação imediata dos impulsos, como não fazer nada e perder tempo, e os compromissos de longo prazo, como fazer um relatório de vendas. Muitas vezes, a parte que vence é a busca por prazeres imediatos. Psicologicamente, isso é conhecido como inconsistência temporal. Embora realizar um trabalho significativo ao longo dos anos seja mais importante para a maioria de nós do que procrastinar, o cérebro humano tem um viés arraigado para o que está aqui agora. No entanto, oferece uma maneira de combater isso com um método muito eficaz e simples chamado de premeditação dos males. A ideia por trás disso é perguntar a si mesmo antes de fazer algo: o que poderia dar errado? É uma forma de visualização negativa e, uma vez que você tenha identificado o que poderia dar errado, você estará mais inclinado a realizar a tarefa. O truque é pensar em termos de consequências em vez de prazeres. Não pense no quanto é chato fazer uma tarefa, pense no quanto você ficará chateado se as coisas derem errado devido à sua procrastinação. Portanto, antes de procrastinar ou antes de tomar uma decisão baseada no prazer imediato, pense nas consequências negativas. Em seguida, pense em como você se sentirá se essas consequências se tornarem realidade. Aproveite o seu tempo com os outros. Sêneca escreve: nenhum homem é uma ilha, completo em si mesmo, todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se o mar levar um torrão de terra para o oceano, a Europa ficará menor. Se um promontório for, como se fosse, um amigo seu ou o seu próprio, mas, em última análise, todos nós somos seres sociais. Precisamos uns dos outros para suportar as dificuldades da vida e compartilhar seus prazeres. No entanto, muitas vezes negligenciamos nossos relacionamentos em favor de outras atividades, como o trabalho, os estudos ou o entretenimento. A qualidade dos nossos relacionamentos é uma das maiores influências sobre a nossa felicidade. Sêneca escreve: nunca chame alguém de amigo com muita facilidade, mas não hesite em chamá-lo de amigo por medo de parecer esperto. Em vez disso, encontre tempo para estar com os outros, para conversar, compartilhar histórias e expressar gratidão por sua presença em sua vida. Valorize os momentos com amigos e entes queridos, pois esses momentos são preciosos e podem trazer alegria e significado à sua vida. Em resumo, os ensinamentos de Sêneca sobre a gestão do tempo são atemporais e ainda muito relevantes nos dias de hoje. Trate o tempo como o recurso valioso que é. Viva o presente, invista em criar uma vida que você ama, pratique a premeditação dos males para evitar a procrastinação e valorize seus relacionamentos com os outros. Lembre-se de que o tempo é limitado e não renovável, então escolha sabiamente como você deseja gastá-lo.